nasceu numa cidade pequena, na Prússia. Seu pai era pastor luterano e morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Foi criado pela mãe, numa casa onde também viviam a avó, 2 tias e a irmã. O Nietzsche nasceu numa cidadezinha pequena da Prússia chamada Roentgen, em 1844. Os pais eram luteranos, né? E o pai dele, propriamente, era um pastor luterano da igreja do local. Né? O pai dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Eles se mudaram de Roentgen para Naumburg. E depois ele foi estudar num colégio de Pforta. É um colégio muito famoso, um colégio religioso, em que estudou Fichte, por exemplo. Né? Fez os estudos lá e depois foi para Bonn, né? Na Universidade de Bonn. E, posteriormente, ele foi chamado por um professor para dar aula na Universidade da Basileia, né? A estadia dele na Basileia foi irregular em razão, né, de doenças que o acometiam. Ele tinha problema de visão, ele tinha problemas de dor de cabeça, né, complicações, né, que o atingiam diretamente, né? E ele teve uma frequência, digamos, regular na Basileia. Na Basileia, ele era professor de filologia clássica, né? As suas primeiras leituras, inclusive, foram, né, leituras clássicas, os gregos, fundamentalmente, né? Que essas leituras o acompanhou a vida toda. Nietzsche era um homem solitário, um andarilho. Suas relações eram quase sempre através de cartas. No início da vida, ele conheceu Wagner, né? Frequentou a casa de Wagner e o tinha, né, como amigo, como uma pessoa extremamente respeitada. Depois rompeu com Wagner em razão, né, do romantismo do Wagner, em razão, né, do nacionalismo exacerbado do Wagner. Né? O Wagner se cercava de antissemitas, né? E em razão do cristianismo de Wagner, né? Foi uma dor profunda para o Nietzsche, né, essa separação. É uma dor que ele carregou confessadamente a vida toda, né, nos seus escritos, nos seus fragmentos e tal. E ele veio depois, né, em 1889, ele veio a ter uma crise. Ele estava na Itália, ele viajava muito para a Suíça, viajava para a Itália, não chegou aí à França, né? Ali pelo interior da Alemanha, ele viajava por ali. O Nietzsche é um divisor de águas no pensamento ocidental, né? O Foucault mesmo diz que Marx, Nietzsche e Freud são pensadores de corte, né, com toda a tradição anterior, né, nas suas diferentes áreas de conhecimento. Certamente, o Nietzsche é um divisor de água, mas porque a crítica que ele faz aos fundamentos do pensamento moderno, né, aos fundamentos do pensamento ocidental mesmo, né, ele executa uma crítica radical dessas ideias, dos fundamentos, né, da cultura ocidental, dos valores ocidentais, do modo de pensar ocidental. Nietzsche produziu toda a sua obra até os 45 anos de idade. O primeiro trabalho de Nietzsche é O Nascimento da Tragédia, de 1872. É marcado pela influência de Wagner e apresenta uma teoria estética baseada nos princípios do apolíneo e do dionisíaco. O Nascimento da Tragédia está ali. É para qualquer pessoa que tem alguma coisa a ver com teatro, não pode ignorar esse livro. Zaratustra, O Eterno Retorno, Além do Bem e do Mal, nada disso pode ser ignorado por uma pessoa que se diz um pensador moderno e que tem a ver, e que queira, porque tudo que a gente faz hoje em dia, tudo que a gente faz na nossa vida é tentar analisar os fatos concorrentes com o nosso tempo, quer dizer, contemporâneos a nós, e tentar jogar esses fatos em algum contexto histórico. O mundo não nasceu ontem, nem hoje, nem anteontem, então a gente tem que tentar
contextualizar a nossa vida, saber como é que as coisas já giraram muitas vezes antes, entender como é que as voltas que as coisas já deram antes. E Nietzsche é um fabuloso ponto de encontro entre todas as épocas, e por isso que eu gosto muito dele. E a contribuição dele está nisso também, né? Ou talvez sobretudo nisso, né? Ele estabelece algumas indicações que pretendem dar uma alternativa, né? Ou substituir toda essa tradição da cultura ocidental, né? que ele está demolindo, que é o seu trabalho construtivo, né? É o sim dionisíaco, né? É o sim que o profeta Zaratustra profere, é o sim à vida, né? Há algo que Nietzsche diz, que me parece que vem de Horácio, se não me engano, em que ele diz, seja o que tu és e ama o teu destino. Em 1889, Nietzsche teve um colapso psíquico. Foi internado e nunca mais se recuperou. Passou seus últimos dias internado na Vila da Irmã, Elisabeth Nietzsche, que adulterou seus textos, fazendo com que os nazistas o adotassem como um precursor. Nietzsche, mais do que qualquer outro pensador ou filósofo, coloca para o leitor uma série de desafios e uma série de provocações. Por exemplo, ele provoca o leitor a pensar sobre a sua forma de agir, a colocar em questão os valores segundo os quais o leitor está habituado a se comportar. Ele coloca também para o leitor a questão acerca da sua maneira de pensar. Normalmente nós estamos habituados a pensar ou isto ou aquilo, e há a possibilidade de termos um raciocínio muito mais múltiplo, com múltiplas possibilidades, múltiplas perspectivas. Segundo Nietzsche, as massas se conformam com a tradição. O super-homem controla racionalmente suas paixões e é um criador de valores que refletem a força e a independência de alguém que está liberado de todos os valores, exceto daqueles que considera válidos. A elevação do homem é uma alternativa que ele apresenta. Quem transvalora, né? Quem transvalora é o super-homem. O super-homem é um ideal que representa exatamente, né, a realização dessa transvaloração de todos os valores. Né? De todos os valores. E as categorias que ele utiliza para qualificar uma tipologia de homens é a categoria de vontade de poder e eterno retorno. O conceito de super-homem tem sido identificado com filosofias totalitárias. Mas muitos estudiosos negam essa conexão e a atribuem à má interpretação da obra de Nietzsche. Se você consegue esquecer, esse esquecimento de Nietzsche não é passivo, ele é ativo. Esquecer não é perdoar, não é esquecer que houve Pinochet, não é esquecer que a ditadura torturou e matou jovens idealistas utópicos. Não é esse esquecimento. O esquecimento é o esquecimento do perdão. Isso é católico. Nietzsche não tem nada a ver com isso. O esquecimento do Nietzsche é ativo, é esquecer para que eu não morra de uma memória das marcas. Como é que eu faço isso? Criando outra memória. Como é que eu crio outra memória? Criando palavras. Que palavras? Palavras carnais. Palavra que tem carne, que tem sangue, palavra que tem vida. Palavra que leva o homem lá para cima e não para baixo. Essa é a palavra do Nietzsche. Esquecer para não morrer dessa memória das marcas, das torturas, da separação, de um casamento que não deu certo. Vou me esquecer. Esquecer fazendo o quê? Fazendo outra memória, vivendo outro amor, vivendo outro ideal político, né? Nietzsche afirma que o comportamento humano é motivado pelo desejo de poder. Mas não apenas do poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Professor, qual a obra mais importante do Nietzsche? Do meu modo de entender, é o Zaratustra, né? Assim falava Zaratustra. Certo, por quê? O Zaratustra é uma espécie de condensação, né, de todo o pensamento dele, de todo o pensamento do Nietzsche, todo o pensamento anterior, né?
E o Zaratustra é uma obra de corte, porque o Zaratustra inaugura, né, não somente uma problemática nova, mas um modo de tratar essa problemática, né, também nova. O Zaratustra é, ao mesmo tempo, um poema filosófico. E o pensamento do Nietzsche é, em última análise, um pensamento de afirmação da vida. E ele julga que todo pensamento que veio atrás dele foi um pensamento que negou a vida. Ele pretende afirmar a vida, né? O pensamento do Nietzsche é um pensamento positivo, não é um pensamento nihilista. Ele tem que tratar com nihilismo, porque essa é uma questão da sua época. Mas a alternativa dele é a pura afirmação da vida. Nietzsche perturba, irrita, desconcerta. Campeão do politicamente incorreto, Nietzsche tem como marca registrada a irreverência. E a crítica exacerbada, caricatural. Que lhe valeu milhares de críticas. O Nietzsche é um organizador do mundo, né? Ele olhava... Eu adoro pessoas pretensiosas, assim como Nietzsche foi. Olhar 3.000 anos para trás e dizer, olha, está tudo errado, Aristóteles está errado, Copérnico está errado, acho isso um absurdo, Deus está morto, não existe essa ascensão empírica a um Deus, não sejam imbecis, não tentem organizar uma mitologia linda, não transformem ela numa religião, não sejam imbecis, quer dizer, não se deixem levar por um vernáculo que tenta convencer a todo momento que você é somente uma marionete de um objeto de uso de uma religião ou de uma religião que chama nação, que também é uma religião, a religião política que chama nação política. Glorioso em Nietzsche é que ele não fecha um único pensamento com nenhuma afirmação. Zaratustra é um planeta imaginário, se Deus está morto, se ele vai para além do maniqueísmo, se ele prega o eterno retorno, quer dizer, tudo nele quer dizer que questione as forças em vigência, porque elas estão atreladas a outras forças que têm ganhos em questão, quer dizer, que têm pequenas vitórias concretas em questão. Então você tem que duvidar de absolutamente cada coisa que está sendo colocada na sua frente, porque essa força está atrelada a um lucro capitalista qualquer. E esse sentido de sociedade eu acho que não se tinha até Nietzsche.